Sejam todos bem-vindos neste primeiro episódio de Histórias de Advertência. Nós precisamos, na verdade, conhecer o nosso passado para que nós possamos nos definir e a gente, através dos fracassos do passado, para que nos sirvam como faróis de advertência, para que a coragem, a força, o ânimo, o êxito nos sirvam na verdade, de motivação, de animação para que nós possamos avançar animosamente sob circunstâncias desvantajosas que o mundo atualmente nos está a apresentar no contexto do cumprimento da missão que o Senhor nos incumbiu. Igualmente também nos fracassos, nas derrotas, nos momentos de tristezas e sombras do passado que os nossos ancestrais, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, reformadores e pioneiros, nós, através de todas as histórias tristes, nós precisamos tirar a lição para nós corrigirmos os nossos erros. Hoje vamos falar justamente sobre a missão do João Batista. A missão do João Batista, isso aí. Nós vamos cavar um bocado sobre o contexto histórico onde ele foi chamado e quais são as dificuldades, responsabilidades e obstáculos que se erguiam diante de si no cumprimento da sua obra. No livro de Mateus, capítulo 3, no seu versículo 5 até o versículo 10, eu vou poder recitar os textos. A palavra de Deus diz o seguinte: então muitos de Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinha do Jordão iam ter com ele e eram batizados no Rio Jordão, confessavam os seus pecados. No seu versículo 7 diz: mas vindo os fariseus e saduceus ao seu batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. Não comeceis a dizer, porque nós temos por pai Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E versículo 10 e o último, a palavra de Deus diz o seguinte: que o machado é posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, nós aqui encontramos um sermão muito duro, contundente, que o João Batista estava a dirigir para o povo. Afinal de contas, vamos fazer uma leitura profética. O que está escrito relativamente à missão do João Batista que iria vir fazer naquele contexto? No livro de Malaquias, capítulo 5, quando vamos ler justamente versículo 4, versículo 5 e versículo 6, a gente vamos ler de que eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os pais aos filhos, os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a missão principal do João Batista era justamente converter a família à prudência dos santos. Assim que está escrito na palavra de Deus. Afinal, por que ele poderia começar justamente na família? No livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, de tudo que se pode guardar, guarda o coração, porque dele sai as saídas da vida. Ou seja, dele procede as saídas da vida. Porque nós entendemos claramente de que a família é o coração da sociedade, a família é o coração de toda a instituição, a família é o coração da igreja. Então, a condição da igreja, em grande medida, representa a condição da família. Então, uma família convertida, nós temos uma igreja vitoriosa e temos uma sociedade equilibrada, uma sociedade moralmente também vitoriosa. Então, essa aqui a missão do João Batista. Nós, quando vamos logo no versículo 7 do Mateus capítulo 3, ali nós vimos que, mas vindo os fariseus e os escribas, aqui agora está se a falar de famílias, ok? De famílias. Repare que os fariseus, aqui estamos a falar líderes, ok? Fariseus,
escribas, saduceus e alguns outros, assim como a apostasia que eles sustentavam em suas igrejas, em grande medida representavam a conduta e o comportamento deles em casa, ok? Então, conforme o Malaquias havia falado, é que a mensagem poderia converter pais aos filhos. Se os fariseus que iam no batismo para serem convertidos, tão somente eles aceitassem a mensagem conforme estava escrito, então poderia levar consequentemente também para a conversão dos seus filhos. Estamos a entender? Claro. Então, esta que era a mensagem dele. Elevar a conversão, os fariseus, saduceus, para abandonar pecado. Por isso que eles chamam de raças de víbora. O que significa que, se eles, líderes, eram raças de víboras, o que quer dizer que o filho também, consequentemente, talvez, não taxativamente, o filho pode converter-se, claro. Mas, em grande medida, os filhos, esposas, netos, filhos dos filhos, também eram raças de víbora. Por isso que a mensagem poderia começar na raiz. A raiz da sociedade é a família. Repare o que está escrito no livro de Primeiras de Reis. Primeiras de Reis, no capítulo 18, no versículo 30, a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Mas Elias chamou todo o povo dizendo, vem a mim. E todo o povo chegou até Elias. E Elias restaurou o altar que estava em ruína. Nós conhecemos o contexto, mas eu não vou trazer aqui todo o contexto, porque a nossa mensagem não é essa. O contexto da mensagem do João Batista é restaurar o altar na presença da família, do povo. Povo, estamos a dizer, justamente família. É claro, meus amigos. Afinal de contas, o que representa o altar que ele restaurou diante da família? Porque o altar, a verdadeira adoração, constituía justamente em colocar no altar aquilo que Deus cria. Uma vez de que o altar do Senhor havia sido substituído por o Baal. Ok? Então ele tinha que tirar toda a superstição de falsa adoração e colocar a verdadeira adoração no seu devido lugar, instituindo o sistema primitivo que Deus havia dado, que é o sistema levítico, para que o seu povo pudesse adorar qualitativamente a seu Deus, ok? Então, o nosso ponto aqui é, ele restaurou o altar diante do povo. O que representa o altar? No livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 13 até o versículo 14, nós encontramos o Paulo a fazer a comparação. Diz de que aos que servem do altar tira o sustento. Assim também ordenou Deus que aos que pregam o evangelho, que vivam também do evangelho. Então o que representa o altar? O altar representa justamente o evangelho, ok? Então, é o evangelho que poderia converter as pessoas, as famílias, o povo, saduceus, escribas, fariseus, todos eles precisavam do evangelho de Deus. Se eles não obedecessem o evangelho, poderiam se perder. Agora, o que eles estavam a dizer? Que nós somos filhos de Abraão. Vamos entender o contexto daquela personagem, ou daquele personagem que eles estavam a se referir. No livro de Gênesis, capítulo 9, no versículo 25, diz que maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos, ok? Ele foi amaldiçoado justamente porque ele encontrou seu pai nu e não cobriu, riu-se da nudez do seu pai e publicou a nudez do seu pai. Consequentemente, ele foi amaldiçoado. E no versículo 26 diz que bendito seja o Deus de Sem, ok? Bendito seja o Deus do Sem, com o Canaã seja o servo. E no versículo 26 aí é a bênção do Jafé. Então, quando vamos agora chegar no capítulo 10, encontramos a Torre de Babel. Ok? A Torre de Babel. E a Torre de Babel cai, as nações são separadas. No capítulo 11, agora nós não vamos encontrar lá
Abraão, a experiência do Abraão, onde ele recebe o chamado para sair da Babilônia. Reparemos que Abraão era da descendência de Sem, e a descendência de Sem tinha bênção. Mas só que acontece que através da influência corruptora da Babilônia, que é Babel, ok? Deus achou por bem para poder tirar lá o seu povo, porque ele próprio estava se corrompendo. Isso está escrito no livro de Josué, capítulo 24, no seu versículo 3, que os vossos pais da além do Jordão, Tera neste caso, ok, estava a adorar outros deuses. Abraão era idólatra, estava adorando outros deuses, estava se prostituindo com os outros deuses. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, não obstante, ele obedeceu. Tá bom? Ele obedeceu, seguiu as instruções do Senhor. Ele não disse o seguinte: não, eu sou da descendência de Sem, eu sou da descendência deles, as promessas nos pertencem. Não, ele foi humilde em poder obedecer às palavras do Senhor. Contrariamente aos fariseus e aos escribas. Os fariseus e escribas estavam rejeitando as palavras de Deus, usando a sua prerrogativa hereditária, ou seja, a sua prerrogativa através da descendência, exatamente, através da ancestralidade com Abraão. Eles julgavam que poderiam, só com isso, encontrar um favor diante de Deus. Deus lhe disse que não. Ser filho de Abraão significa ter a fé do Abraão. Mesmo ele sendo da descendência de Sem, quando viu a mensagem que lhe apontava o pecado, porque ele estava em Babilônia, a Babilônia, Babel, havia caído, então ele havia recebido agora a mensagem: sai dela, povo meu. Então ele saiu, não questionou, não duvidou, não usou o seu privilégio ancestral, de ancestralidade com Sem pudesse lhe levar para poder se contrapor aos ensinamentos ou às palavras que na altura estava recebendo de Deus. Ao passo que os saduceus, os fariseus, estavam a negar a mensagem de João Batista, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Isto era uma rebelião e era um pecado. Para nós, como povo de Deus, nesses últimos dias, como é que nós devemos aplicar esta mensagem para nós? Repare, querido irmão, no livro de Mateus, capítulo 17, no seu versículo 11, a palavra de Deus diz: e Jesus disse que Elias virá e restaurará todas as coisas, ok? Elias virá, restaurará todas as coisas. Então temos um Elias que viria. Não João Batista, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Se quiser saber, este mesmo é o Elias. No Mateus, capítulo 17, versículo 13, diz que os discípulos entenderam que falava a respeito de Elias, dando a ênfase no versículo 12. Ok? Então, diz que ali o terceiro Elias viria. Restauraria quantas coisas? Todas as coisas que haviam sido destruídos por chifre pequeno, assim como Elias restaurou o altar que era arruinado por Baal. Então o Elias moderno viria para restaurar todas as coisas. Quando é que ele viria? No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, a palavra de Deus diz: e ele me disse, até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Ou seja, a palavra purificado significa restauração, reivindicação e glorificação. Então, a mensagem da purificação do santuário lá representava a restauração da verdade. Quem afinal pisou a verdade? No versículo 12 de Daniel capítulo 8, diz que o chifre pequeno lançou a verdade por terra, pelo que isso fez e prosperou. Então, as verdades estragadas, pisoteadas, destruídas pelo chifre pequeno, poderiam ser restauradas literalmente por Elias profético. Sim, meu amigo. É isso que está escrito, querido irmão. Agora nós precisamos entender, esta profecia refere-se a quê? No livro de Daniel, capítulo 8, no versículo 17, sim, versículo 17, diz que esta profecia refere-se aos últimos dias.
Quando é que começa a contagem das 2.300 tardes e manhã? Vou fazer aqui um resumo muito grande. Daniel capítulo 9, versículo 24 até versículo 26. Ali nos mostra claramente de que elas começam justamente no ano de 457, através da ordem do Artaxerxes para a construção de Jerusalém, que vai se estender até o ano 34. Bem rápido, né? Não falei do ano 27, não falei do ano 31 da morte de Jesus. Até do ano 34, que nós encontramos aqui 490 anos consumados. Então ficou 1810 anos. Somando, nos leva até 1844. Então, a mensagem de Daniel capítulo 8, ela nos leva até ao ano de 1844. Quer dizer, até esse período, Deus teria sobre a face da terra um movimento que viria no poder e no espírito de Elias. É isso que, meus irmãos, que a Bíblia está nos a ensinar agora. Qual é a mensagem? A mensagem de converter a família, ok? De converter a família. Exatamente isso. A mensagem de restauração. Nós vamos encontrar essa mensagem pontualmente no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. Encontramos as 3 mensagens angélicas. No capítulo 3 encontramos a ação do chifre pequeno, pisoteando toda a verdade, em conexão com as nações, os Estados Unidos da América. Então, um movimento adventista do sétimo dia, que surgiu no ano de 1844, não é? Ali já na consolidação, porque ele começou no ano de 1833 com o movimento de Guilherme Miller, com os seus colaboradores, como outros, por exemplo, o Joseph Wolff, eu não falo inglês, tá bom? O Joseph Wolff, como Gozin, mais outros grandes pioneiros que começaram com este movimento de proclamação da mensagem do primeiro e segundo anjo, ok? Mas dentre todos eles, o mais que teve a tanta preeminência foi o Guilherme Miller. Então, desde 1844 até aqui, temos um movimento com a identidade reformatória, que a Igreja Adventista do sétimo dia. Sim, meu amigo. Ok? Mas repare uma coisa aqui. Agora, todos aqueles que fizeram parte deste movimento tinham uma obra a fazer. Tinham uma obra, claro, a fazer. Ok? Eles abandonaram as suas igrejas. Por quê? Porque as igrejas protestantes, por exemplo, a Ellen White, que é da igreja metodista, ela havia rejeitado a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do segundo anjo. Sim, meus amigos. Como outros também que vieram, que se uniram ao movimento adventista do sétimo dia, eles estavam a refletir a obra do Abraão. Porque a Babilônia caiu. Então, o que fez com que a Babilônia caísse? É por rejeitar a mensagem da misericórdia, que o Senhor falava que eu não vou destruir o mundo por ocasião do dilúvio. Tá bom? Então, assim como eles rejeitaram, caíram. Assim também, em 1844, os que estavam a rejeitar essas mensagens caíram, e o Senhor trouxe dele um povo, como trouxe Abraão, para poder lhe conduzir na terra de promessa. Hoje a igreja de Deus também está no mesmo caminho. Mas infelizmente também precisamos entender que na história temos uma lição, temos uma advertência. O povo de Deus atualmente tem o mesmo comportamento farisaico, dizendo: não, somos filhos de Abraão. O que você ouviu? Sim, somos filhos de Abraão, ou seja, somos da igreja adventista do sétimo dia, da igreja verdadeira. Portanto, nós não precisamos de converter-nos a Deus. Mas vamos entender uma coisa. O que significa ser adventista do sétimo dia? Ser adventista do sétimo dia significa ser protestante. Sim, ok. Imagine Guilherme Miller, Joseph Bate, Tiago White, Andrews, o pastor Ate Jones, o Wagner, o Uriah Smith, todos esses pioneiros, a vida deles, a devoção deles, o caráter deles se enquadra com aqueles que são entidades representativas do movimento adventista do sétimo dia hoje.
Claro que não, meus irmãos, eu não consigo encontrar a coerência aqui. O que eu estou a ver é que a experiência está a se repetir. Aqui onde vem a advertência histórica, se o povo de Deus continuar andando nos mesmos pecados, nas mesmas transgressões, nos mesmos caminhos torturantes, nós precisamos entender claramente de que a experiência vai se repetir. A mesma sorte que tiveram fariseus, escribas, saduceus e mais outras seitas, todos eles foram destruídos no ano 70. Desapareceram. Assim também os líderes que estão se rebelar com a mensagem que faz de nós um povo especial. Isto é pecado, meus amigos. Afinal de contas, qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é o Evangelho Eterno. O que é a mensagem do Evangelho Eterno de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 que diz: e vi um anjo voando pelo meio do céu e tendo o Evangelho Eterno para proclamar a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus. Essa é a mensagem eterna, é de temer. Não simplesmente não precisamos ter reverência, não é no contexto da reverência, não, também medo. Se você não tiver medo, santo medo, você vai pecar contra Deus. Não precisamos, não, temos que obedecer a Deus por medo. Não. Não é isso. Mas se você não tiver medo de ofender a Deus, você vai viver uma vida desorientada. Se alguém não tiver medo na vida, vai cometer muitos erros. Ok? No livro de Hebreus capítulo 10, no seu versículo 29, diz que ai daquele que cai nas mãos do Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Isso deve nos dar medo. Ok? Brincar com Deus é brincar com a nossa salvação. Sim, meu amigo. Temos que temer e tremer diante de Deus. Precisamos ter alguma coisa em mente. Que Deus não é nosso amigo. Que Deus não está na nossa essência. Deus não é da nossa essência material. Não está no mesmo nível de comparação. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Supremo. Merece toda adoração. Ok? E devemos ir a Ele com temor e tremor, porque é o nosso Pai, Ele é superior. O senso da grandeza de Deus, isso deve nos levar a nós renunciarmos o mal e tributar para Ele adoração aceitável. Sim, meu amigo. Esse é o santo medo que nós precisamos ter. Ok? Não estou a dizer medo, não, é porque senão vai ser destruído. Claro, querido irmão. Se você chegar no precipício, por exemplo, Jesus Cristo, ele falar pula. Ele disse, não vou pular, vou me suicidar. Ele não disse simplesmente isso, não, mas também sabia claramente que se pulasse, conforme a promessa de Satanás, porque está escrito, vão te guardar. Não, nenhum anjo viria, ia morrer. Então, queridos irmãos, essa é a verdade, a mensagem da verdade presente. A mensagem que nós precisamos entender, outra é temer a Deus, obediência perfeita aos seus mandamentos e dar-lhe glória. Reproduzir o caráter dele. A vitória sobre o pecado. Essa é a mensagem que a igreja não gosta. Porque a igreja pensa que vai continuar pecando até quando Cristo vier. Se nós chegarmos até essa conclusão, então teremos que ter a sorte daqueles que vão fugir Jesus por causa de pecado. Adão e Eva perderam o jardim por causa do pecado. Lúcifer perdeu o céu por causa de pecado. Muitos outros perderam o céu por causa de pecado. Então é a igreja adventista do sétimo dia, a mais santa que vai no céu, com os seus líderes com pecado. Isso não existe, irmãos. Isso é mentira, é pecado. Ok? Adultério, a fornicação, a mentira, a vaidade, todas essas mundanidades são pecado. Com isso nós não podemos dar glória. Precisamos dar glória a Deus quando nós vamos viver todas as verdades da palavra de Deus. Está escrito no livro de João capítulo 1, versículo 14. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vemos a sua glória. Quando as mensagens da verdade presente for todas elas vividas, então veremos a glória, a semelhança de Jesus Cristo. Não está a se referir aí à glória física, porque Cristo, quando ele veio, não veio de acordo com a sua condição ou com seus atributos originais, tá bom? Como Deus assim, onisciente, onipresente. Não, isso ele deixou lá no céu. Mas a glória que está a se referir lá é o caráter. É o caráter. Até 2300 tarde de manhã o santuário será purificado. Vai ser restaurado. Entenda uma coisa agora. O santuário a que refere-se duas coisas. O santuário celestial e o santuário familiar. Ok? Ao mesmo tempo que o santuário celestial está sendo purificado através da remoção dos pecados nos livros,
O santuário terrestre, através do seu povo, precisa também ser purificado. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 até versículo 20. Encontramos a igreja, o santuário de Deus. É necessário, queridos irmãos, que hoje em dia possamos guardar a mensagem do santuário. Qual é a mensagem do santuário? Qual é a mensagem do santuário que Cristo está a fazer? Qual é essa mensagem, queridos irmãos? A reforma de saúde. Infelizmente temos o povo que diz assim: não precisamos guardar essa mensagem porque ela não é que só deu conselhos. Eu vos digo uma coisa, que vocês estão em pecados. Não é que Deus lhes enviou. Eles tiraram essas mensagens no reino das trevas, no reino de Satanás, tá bom? Isso não está escrito. Entenda uma coisa. Houve um povo no deserto, de acordo com Números capítulo 11, que pediu carne para Deus. E eles morreram, pereceram. Ok? Eu faço uma pergunta. Quando Cristo vai vir e ressuscitar os santos, aqueles camaradas vão para o céu? Não. Outros então perderam o céu por causa da carne. Você acha continuar a comer carne, continuar a sobrecarregar o teu organismo, incapacitando o teu corpo para entender a palavra de Deus, para entender a mensagem de Deus, você acha que vai no céu? Você não vai no céu. Você não vai no céu. Ah não, irmão, é extremista, tá bom? Vamos deixar então que Deus venha e julgue a questão. Se estou a mentir, vai no céu perguntar se estou a mentir. A verdade é, meu amigo, é hora de fazermos a reforma de saúde. Deus, ele tem um movimento. Diz a palavra de Deus que o pastor que come carne são indignos de confiança. Isso é verdade. Ok? Não são espirituais. Você quer ser espiritual? Você precisa fazer a reforma de saúde. É importante. Deus nos deu umas mensagens. As mensagens de Elias são muito fortes. A mensagem educacional. A reforma de educação. Sim, a educação de Roma, ela não nos permite nós formarmos um caráter puro. Por quê? Porque Roma caiu através de seus pecados. Então é necessário que o povo de Deus saia nas escolas públicas, abandone-as. Sim, é o que Deus ensinou em sua palavra. Nesses últimos dias, porque nós precisamos nos preparar o mais rápido possível, queridos irmãos, para nós nos encontrarmos com o nosso rei. A outra mensagem do João Batista, a mensagem do Elias. Entenda, meu querido irmão. Vida no campo. Queridos, Deus está para levar o seu povo. Deus te ama. Essas são mensagens de solenes advertências. Que você se prepare seriamente, meu amigo, para você se encontrar com Deus. Não comece a dizer, ah não, irmãos, temos que ver. Não. Meu amigo, o tempo é curto. O tempo é curto. Jesus Cristo está para voltar. Deus, ele te ama. Razão pela qual você entraste em contato com essa mensagem. Eu não sei, na multidão das redes sociais que vamos lançar essas mensagens, quem é que estará ouvindo. Mas uma coisa que eu tenho a certeza, os fiéis obedecerão à verdade, independentemente de tudo quanto seja difícil para eles. Ok? Deus nos ama, Deus nos quer bem, e Deus precisa que você seja uma luz para o mundo. Que Deus te abençoe e Deus te dê força e graça. Amém? Amém. Oba, gravou.